O cliente do cliente. O limiar da consciência. Eugene Gendlin. A teoria e a especificidade experiencial podem parecer distanciadas. Não é verdade. A teoria mais básica e o mais exato detalhe experiencial dependem um do outro. Nesse capítulo, vou primeiramente apresentar alguns pormenores experienciais e depois farei uso deles em um breve parecer teórico. Na última década, aprendemos muito sobre o lado do cliente no processo terapêutico. Com essa nova informação, desenvolvemos um conhecimento bastante específico e uma prática chamada focalização, na qual houve novos avanços nos últimos 3 anos. Novos achados experienciais. O que é isso? De onde os passos para a mudança surgem? O lado do cliente no processo de mudança tem sido normalmente discutido em relação à questão exatamente que no cliente, exatamente a que no cliente deve o terapeuta responder. A resposta comum era o sentimento, mas esse termo pode gerar confusão. Não é exatamente o sentimento. Apesar de que responder a ele é um passo na direção correta. Queremos responder aquilo de onde no cliente advém as etapas da mudança. Sendo assim, permita-me, em vez disso, perguntar: o que é isso? De onde no cliente advém os passos para a mudança? Não é exatamente do sentimento. Certamente não os sentimentos conhecidos e identificáveis. Os passos para a mudança advêm antes de um limiar difuso, um senso, entre aspas, de mais do que se diz e se sabe. Chamamos agora esse limiar difuso uma sensação sentida, felt sense. Uma vez que ela é sentida, como se diferencia dos habituais sentimentos claros e reconhecíveis? Duas diferenças entre os sentimentos e a sensação sentida. A sensação sentida é difusa e menos intensa. Por exemplo, um cliente pode se sentir com raiva e dizer por quê. Em um processo terapêutico efetivo, isso se abriria e novos passos emergiriam. Mas suponha que o cliente diga: estou com raiva. Disse a você o porquê e isso é tudo. Nada mais aparece. Digamos que o terapeuta tenha respondido à raiva e às suas razões. O que exatamente não está acontecendo? Quando a terapia funciona, certos passos do processo ocorreriam aqui. Eles precedem exatamente do sentimento de raiva? Muitos terapeutas pensariam que sim. Eles conduzem seus pacientes a sentir tal raiva mais e mais intensamente. Supõem que os passos processuais brotam dos sentimentos e que, se não ocorrerem, a raiva não deve ter sido sentida o suficiente. Mas as pessoas com frequência têm os mesmos sentimentos repetidamente, com muita intensidade, sem que os passos para a mudança ocorram. Por outro lado, essas podem ocorrer da seguinte forma: cliente, silêncio, respira. Sinto uma espécie de peso
como se quisesse permanecer com raiva. Terapeuta: alguma coisa aí quer ficar com raiva. Cliente: uhum. Se eu parar de me sentir com raiva, não farei nada a respeito. Sim, eu adoraria simplesmente dizer que está tudo bem e não ter mais que lidar com a situação. Tenho feito tanto isso. Esses passos não vieram exatamente do sentimento de raiva. Antes, a qualidade do peso, entre aspas, é o que se abre neles. Ela é a sensação sentida. Mais intensidade de raiva não a traria à tona. A qualidade do peso não é tão forte quanto a raiva, pois a sensação sentida é menos intensa que os sentimentos comuns. Sem concentração silenciosa, pode-se perder controle sobre ela. De uma sensação sentida podem vir muitos sentimentos intensos, mas ela em si é menos intensa. As pessoas mudam através de sentimentos que não sentiram ou expressaram conscientemente antes. Mais intensidade de sentimentos não trazem mudança. As pessoas a miúde sentem e expressam fortemente sentimentos repetitivos. Contudo, os passos processuais não ocorrem. Os passos para a mudança e o processo não emergem diretamente dos sentimentos reconhecíveis como tais. Eles vêm antes de um difuso, vago, obscuro algo aí. Um estranho tipo de dado direto da consciência. Mas, mais frequentemente, tal dado não existe a princípio, quando as pessoas dirigem sua atenção para dentro. Normalmente encontram os sentimentos reconhecidos e nenhuma sensação indefinível. Uma pessoa descreve isso dessa forma: por muito tempo não pude encontrar essa sensação difusa. Não prestava atenção às emoções, mas elas pareciam ser apenas o que eram, claras e óbvias e sentidas no meu corpo. A grande descoberta sobre isso veio quando eu comecei a perceber que havia mais nelas. Uma analogia. Se a emoção fosse um triângulo com bordas lisas e ângulos fixos, a sensação sentida apareceria quando eu olhasse mais de perto e visse que uma forma nebulosa se avolumava por detrás do triângulo. Uma vez de posse disso, as pessoas dizem que a sensação difusa esteve lá desde sempre, despercebida. Antes, contudo, ela simplesmente não estava. Sua primeira vinda é um evento marcante por si só. A diferença entre as sensações corporais costumeiras e a sensação sentida de alguma coisa na vida. Enquanto as pessoas pensam em um problema ou têm sentimentos perturbadores, elas normalmente se sentem desconfortáveis em seus corpos. Mas, muito embora os sentimentos possam ser experienciados fisicamente, eles não são
desconforto corporal dessa maneira. Se durante um sentimento forte solicita-se a alguém que vá ao estômago e ao peito para ver se você está desconfortável lá, o incômodo que ele sente é bem diferente do sentimento. Esse desconforto físico acaba sendo menos intenso e não tão violento sobre a pessoa quanto o sentimento forte. Geralmente também há um estranho tipo de gratidão que vem desse desconforto corporal, como se ele fosse grato pela atenção de alguém. Muitas pessoas, cerca de 1/3 à metade, têm dificuldade de ir diretamente ao conforto ou desconforto no meio de seus corpos. Elas não sentem o meio do corpo por dentro. Isso parece estranho àqueles que sempre o fizeram. As pessoas têm que descobrir essa simples capacidade humana antes de encontrar a sensação sentida. Nós desenvolvemos pequenos passos específicos para sanar essa dificuldade. Por exemplo, entre aspas, coloque sua atenção em seu dedão direito. Agora em seu joelho. Você consegue encontrar seu joelho sem mexê-lo? Agora a sua virilha. Suba para o seu estômago. Como se sente lá? Confortável ou o quê? Uma vez que as pessoas conseguem sentir o estômago e o peito por dentro, há uma distinção posterior, a realmente importante. Comumente, sensações corporais são, por exemplo, um cinto que está muito apertado, ou uma dor de estômago, excitação sexual, o coração batendo. Mas essas sensações são apenas físicas. A sensação desconfortável de uma situação ou problema também está lá, no meio do corpo. Entre parênteses, é certo, a impressão de abertura no peito é a sensação de algum evento libertador. A diferença é que a sensação corporal comum não contém um "de". A sensação de que seu cinto está muito apertado não contém em si as complexidades e as razões pelas quais você o apertou. É simplesmente a pressão do cinto. No entanto, uma sensação corporal muito similar pode surgir no seu estômago, como a sua sensação relativa a toda uma situação. Esse aperto, igualmente físico, é a sensação sentida da situação. Há mais das complexidades da situação implícitas nela do que você pensa ou que poderia imaginar. A maior parte dos atuais métodos de trabalho corporal não lidam com a sensação sentida porque trabalham apenas com as sensações físicas, normalmente dos músculos periféricos. As emoções fazem as sensações corporais. Nosso coração bate, tossimos, cuspimos, ofegamos. Entretanto, a sensação física da complexidade implícita não está nessas sensações corporais, nem na emoção. Sensação sentida difere de ambos. Outra especificação exata. Na Gestalt terapia, imagens e emoções espontâneas emergem da atenção corporal sem uma sensação sentida. A pessoa não tem noção da fonte de onde elas provêm. Essa fonte
não vem ela mesma como um dado. Por exemplo, imagens e palavras surgem enquanto se presta atenção em ombros tensos. Mas não há nenhuma sensação sentida neles. Seja antes ou depois de tal material espontâneo comparecer, a pessoa poderia olhar, mas na Gestalt terapia normalmente não o faz. Para o meio do corpo, em que uma sensação sentida de tensão nos ombros e de imagens poderia surgir. A sensação sentida aparece no meio do corpo, garganta, peito, estômago ou abdômen. A diferença entre a experiência negada e o que vem de uma sensação sentida. A sensação corporal de uma situação é a sensação sentida. É sempre nova, fresca, da forma como o corpo agora manifesta o problema. Algum conteúdo do passado também pode surgir, mas a sensação sentida é sempre mais. A nova totalidade do agora. Isso é comumente mal compreendido. Alguns terapeutas querem que o conteúdo seja relativo ao presente, o chamado aqui-agora. Mas a experiência passada está sempre implícita no presente. Outros terapeutas pensam que nada pode acontecer em uma pessoa, exceto a revivência de algum passado reprimido. Mas o experienciar é sempre presente. Reviver um evento passado é o presente experienciar dele. Novo, agora, e tem a qualidade da interação presente. Os passos terapêuticos não são uma ressurgência da experiência negada. O que mais importa para os passos para uma mudança é precisamente a nova complexidade implícita da vida corporal. É claro que o passado está nela, mas a sensação sentida de agora é muito mais do que os conteúdos do passado, os quais podem se destacar. Os passos para a mudança podem emergir da sensação sentida de reviver o passado. Mas podem não emergir se apenas o conteúdo passado é enfatizado e a qualidade do todo não se constitui como um dado. Esses passos têm incrível sabedoria e novidade criativa. Elas não são nada parecidas com meras eclosões do passado. Pode até parecer que sim, porque os eventos passados são, muitas vezes, dramaticamente parte do processo terapêutico atual. Além disso, na teoria tradicional, toda a experiência tinha de vir de fora. Por exemplo, a imaginação só podia ser uma, talvez embaralhada, versão do que um dia foi visto ou ouvido externamente. Hoje reconhecemos a vasta criatividade da imaginação, muito além do que podia ser construído a partir das experiências externas. E os passos para a mudança envolvem muito mais do que apenas imaginação. Os passos para a mudança dos quais a terapia depende têm em conta mais requisitos simultâneos do que se poderia reunir meramente pensando, ainda mais pensando simultaneamente. A sensação sentida é esse novo todo, do qual tais passos surgem.
Desse modo, devemos enfatizar a diferença entre experiências passadas negadas e a sensação corporal do agora como um todo. Mas isso muitas vezes não está lá para ser percebido. Uma pessoa pode ter de ficar quieta e deliberadamente deixar essa sensação holística vir como um dado. A diferença entre os sentimentos dentro de um problema e a sensação sentida do todo. Quer se atente para toda uma situação ou para algum mínimo aspecto dela, a sensação sentida corporal será um todo. Isso soa contraditório, eu sei, mas o sentir corporal do menor aspecto de alguma coisa é um todo implicitamente complexo. Não verdadeiramente menor que o sentir de algum tema grande. É sempre toda a vivência corporal de algo. Essa inteireza é uma característica da sensação sentida. Os sentimentos e emoções comuns são apenas partes de uma situação. Com esses sentimentos, sentimos-nos dentro de um problema, cercado por ele, parte dele. Mas se nos tornamos distantes e objetivos, não o sentimos em absoluto. Na experiência comum, não há como sentir um problema como um todo que confrontamos. A sensação pode emergir apenas do lado esquerdo do nariz, mas quando a vivência corporal dessa situação se torna um dado, ela é sentida como aquele todo. Os passos processuais são mudanças nesse todo. O mapa inteiro muda. A etapa não pode ser localizada no mapa anterior. A diferença entre um relaxamento muito profundo e a sensação sentida. A hipnose e o relaxamento muito profundo foram descobertos e descartados por Freud e por muitos outros desde então. Devemos trabalhar com mais do que a consciência, mas não pela limitação ou circunscrição do cliente consciente. A sensação sentida, que também chamo de limiar da consciência, é o centro da personalidade. Ela surge entre a pessoa consciente e as partes profundas e universais da natureza humana, em que não somos mais nós mesmos. Ela está aberta ao que vem desses universais, mas parece, entre aspas, realmente eu. A sensação sentida em cada pequena etapa já vem integradas, e não como dito material e inconsciente. A sensação sentida é sempre uma vivência atualizada, única. Seu aparecimento interno é sentido como um eu mais verdadeiro do que os outros sentimentos conhecidos. Contra vivisecção. Vivissecção. O leitor pode agora verificar o quão bem eu me comuniquei até agora. Você está acompanhando essa descrição? O tipo mais comum hoje de atividade interna inútil não é mera intelectualização ou racionalização, nem mesmo experimentando e analisando os mesmos sentimentos vez após outra. Hoje, a tentativa inefetiva mais comum de ajudar a si mesmo internamente é o que chamamos atualmente de vivissecção. A pessoa é muito mais ativa no andar superior
da própria mente, desenhando mapas e tentando entender seu problema, pensando isso e aquilo, mas em vez de simplesmente intelectualizar, sente em sua intuição cada movimento. Quase todos esses movimentos machucam. Prestar atenção a essas feridas e intuições produzidas pelo próprio corte não é focalização e não é recomendável. Nos tempos em que as pessoas estavam amplamente fora de contato com seus sentimentos, a elaboração de mapas no andar superior era mera intelectualização. Agora é pior. É a sua intuição que você está agora abrindo de um jeito ou de outro, conforme dirigido pela sua cabeça. O processo interno que estamos detalhando envolve calar-se e sentir o desconforto no corpo diretamente, inteiramente, como ele se manifesta, sem aplicar mapas, cortes e distinções nele. Se você deixa que sua atenção vá diretamente para o desconforto do corpo, você se sente um pouco melhor. Em seguida, deixe que esse desconforto faça um mapa. Deixe isso se resolver em quaisquer partes ou porções em que ele recaia por si mesmo. Mas sempre comece com a coisa toda e não com alguma coisa que você recorte da sua vivência interna. Independentemente do quão bem você acredite ter definido um problema, considere-o também indefinido. Use o que você vem chamando meramente de indicador e chame-o tudo isso, o que quer que ele seja e com o que quer que ele possa estar associado, sem antes cortá-lo em pedaços e sentir os efeitos desse corte. Ensinando o papel do cliente. Começamos a ensinar, entre aspas, o cliente como encontrar tal sensação sentida muitos anos atrás, quando reiterados estudos, Gendlin, Bibbe, Cassins, Klein, Oberlander, 1968, ver também Klein, Mathieu, Kiesler, Gendlin, 1969, mostraram que aqueles que não abordavam a terapia dessa forma se tornaram casos de fracasso. Hoje o que chamamos focalização pode ser mostrado a qualquer um. Ontem e hoje ensinamos ao público a escuta, o papel do terapeuta e a focalização. Usarei alguns exemplos dos primórdios de tal ensino, de maneira a perseguir nossa questão. O que é isso? De onde advém os passos para a mudança? Por exemplo, pede-se a um cliente ou uma pessoa a quem estávamos ouvindo que verifique uma resposta empática. Por favor, não concorde apenas por educação. O que foi dito de volta para você está certo? Mas a pessoa no papel do cliente pode checar apenas as palavras. Sim, foi o que eu disse. O que exatamente há de errado com isso? Como uma reação a uma resposta de escuta. Quando a terapia é efetiva, o cliente faz algo mais com a resposta de escuta do que apenas checar as palavras. O quê? O que supomos que o cliente fará com uma resposta de escuta? Esperamos e supomos que os clientes checarão a resposta. Não a partir daquilo que disseram ou pensaram, mas de algum ser, lugar, dado interior, a sensação sentida.
Não temos uma palavra comum para isso. Um efeito, então, pode ser sentido. Um pouco de relaxamento interno. Uma ressonância. O que parecia estar lá fora, o que parecia estar lá, foi expressado e ouvido. Não precisa ser dito de novo. Por alguns momentos, há um alívio interno. Em termos teóricos, a resposta interpessoal levou isso adiante. Em breve, algo mais que surge. O que estava lá revela ser algo mais. Esperamos que os clientes verifiquem não apenas o que dizemos, mas também o que eles dizem em relação àquele ser interno. Assim, uma distinção emerge dentro da pessoa. O self comum é verificado em relação à sensação sentida. Aqueles clientes pesquisados que são bem-sucedidos, mais tarde, diferem dos casos de fracasso exatamente nesse respeito. Pode ser ouvido na fita. Depois de dizer algo, eles com frequência param para checar. Por exemplo, me sinto impotente. É isso mesmo? Depois de um silêncio, então eles podem dizer: não, não é isso. Eu posso sentir bem aqui, mas não sei o que é. Ufa, sim, é isso. Enquanto uma grande mudança acontece. Ou podem dizer: uma coisa sobre isso é que, enquanto uma nova faceta aparece. Acontece que o cliente que fala deliberadamente e com o qual nos relacionamos não é a quem as nossas respostas são principalmente endereçadas. Em vez disso, esperamos que aquele que fala vai rebaixar nossas respostas para consultar aquela outra, a sensação sentida. Esperamos que o cliente a deixe falar, espere pelo que vem dela, trabalhe para encontrar palavras que ressoem com ela, em vez de interrompê-la, censurá-la ou interpretá-la. Aqui descobrimos uma fascinante analogia, a do cliente do cliente. O cliente do cliente. Em si, especificando o lado do cliente no processo terapêutico, descobrimos uma distinção dentro da pessoa. Essa distinção é uma forte corroboração da terapia centrada no cliente. A sensação sentida é o cliente dentro de nós. Nosso habitual self consciente é o terapeuta. Com frequência, alguém brutalmente diretivo que toda hora se intromete no caminho do nosso cliente interno. Esse terapeuta comumente ataca de maneira hostil, ou pelo menos quer usar toda a informação antiga. Alega ser mais inteligente que o cliente. Fala o tempo todo, interrompe, ocupa tempo com as inferências e interpretações distantes e dificilmente percebe que o cliente é impedido de falar.
Esse terapeuta diretivo quase não percebe que o cliente está lá. Esse terapeuta começa sem o cliente, como diz a velha piada, e prossegue indefinidamente sem o cliente. Pesquisas mostram que aqueles clientes que tiveram sucesso são aqueles centrados em seu próprio cliente, com a sua sensação sentida. É claro que a sensação sentida não é uma pessoa dentro de uma pessoa, mas um certo tipo de processo de autorresposta. Mas seria impreciso chamá-lo centrado no cliente consigo mesmo. Antes é necessária a distinção dentro da pessoa entre o self habitual e a sensação sentida. Essa última é exatamente aquela parte a qual as respostas centradas no cliente são dirigidas. De Platão a Freud, as pessoas distinguiram diferentes partes da psique. Aqui agora emerge uma distinção que se delineia melhor em termos centrados no cliente. A sensação sentida é o cliente do cliente. As atitudes do cliente e respostas à sensação sentida devem ser aquelas de um terapeuta centrado no cliente. E isso é a focalização. Posso, portanto, detalhar a focalização mais a fundo, se você considerar alguns princípios centrados no cliente dessa nova forma. Aqui estão algumas máximas cliente-centradas que adquirem novo significado quando aplicadas internamente dentro de uma pessoa. Normalmente, a sensação sentida nem sequer se forma e emerge, a menos que o terapeuta interno lhe dê atenção primeiro e aguarde silenciosamente. O terapeuta interno do cliente, seu self consciente, deve deixar de lado muitos conhecimentos e hipóteses. Deve abster-se de muitas interpretações interessantes e preferir, em vez disso, esperar silenciosamente, enquanto por algum tempo nada demais apareça. Achamos difícil deixar de lado o que todos sabemos sobre nós mesmos e sobre o problema específico, a fim de que possamos ouvir o que vem da sensação sentida. A princípio, nosso terapeuta diretivo interrompe com frequência. Interpretações e interferências continuam em nossas cabeças. Devemos engavetá-las de novo e de novo para que possamos ouvir a sensação sentida. Nossa sensação sentida pode parecer, a princípio, menos sofisticada que a nossa razão. Se percebemos e reverberamos esse contato inicial com tudo, em breve o que surge é mais complexo e correto do que tudo o que poderíamos pensar. Aprendemos que o que vem dessa sensação sentida tem sua própria lógica e suas próprias boas razões, mesmo se essas não aparecem de imediato. Não impomos nossos valores para dar direção aos passos subsequentes. Ao contrário, com frequência aprendemos através da experiência com o cliente que certas maneiras de viver e sentir podem ser boas, embora nossos valores pareçam opostos. Agora eles não conflitam
e nem por isso descartamos nossos valores. Os valores iniciais desempenham um papel e são também alterados nesses passos. Tentamos receber o que quer que venha de uma sensação sentida. Deixamo-la estar, pelo menos por um tempo. Tentamos não a editar, mudar ou imediatamente empurrar adiante. Tampouco concordamos com o que primeiro emerge de uma sensação sentida. Sabemos que haverá futuros passos. Desenvolvemos uma atitude de acolher o que quer que venha, mesmo que pareça ser negativo ou irrealista. Sabemos que futuros passos podem mudar isso. Esses podem vir apenas se primeiro recebermos e acolhermos o que está aqui agora. Às vezes temos uma ideia, mas não decidimos se ela está correta. Mantemo-la em aberto e consultamos a sensação sentida. Se há um alívio, uma ressonância em resposta ao que propomos, cuidamos disso, até que mais coisas aflorem dela. Nova especificação. Não quero repetir aqui as instruções da focalização e os pormenores de solução de problemas que foram apresentados de maneira detalhada em Focalização, Gendlin, 1981. Eu gostaria de apresentar o mais recente trabalho. Sendo assim, o que posso dizer aqui não é suficiente para habilitar as pessoas a encontrar a focalização por si mesmas. Dividimos as instruções da focalização em 6 movimentos. Agora, achamos essencial ensinar essas partes separadamente, dando tempo e atenção individual a cada pessoa em cada parte. Vou resumir esses 6 e apresentar 1 ou 2 novos detalhes em cada. Assim como não diríamos, número 1, assim como não diríamos aos clientes no início da sessão em que trabalhar, também não deixamos o terapeuta diretivo interno rapidamente estabelecer o tema. O cliente pode levar 1 minuto ou 2 examinando internamente, sentindo as várias coisas que lá estão. E só então, escolhendo em que trabalhar. O primeiro movimento da focalização, criando um espaço, foi um dia apenas preliminar. Antes de focalizar de fato, o indivíduo faz uma espécie de inventário do que está impedido de se sentir bem no meio do corpo. Para tanto, visita-se isso e sente-se o que, nesse momento, o está impedindo de se sentir bem aí. Por exemplo, pode-se constatar, entre aspas, claro, minha tristeza pelo meu rompimento com fulano. Sim, claro, isso está aí. Respira e, nossa, tenho que ligar para o dentista. E, meu Deus, como estou cansado. 3 ou 4 coisas, normalmente de importância bem desigual, podem vir a ser o que ele encontre.
Cada uma delas é cumprimentada gentilmente e alocada em um espaço diante de um indivíduo, uma a uma. No centro do corpo, ele sente algum alívio físico com cada alocação, ainda que esses problemas ainda não tenham sido focalizados, apenas arquivados. Nesse espaço liberado, o indivíduo começa a focalizar em uma dessas coisas ou em outra. A partir desse modesto movimento preliminar, foi desenvolvido um método para trabalhar psicoterapeuticamente com pacientes de câncer. Entre aspas, Gendlin, Grinder, Maguire, 1984, e Canter, 1982. Ele teve início porque os pacientes de câncer tinham uma reputação de serem caracteristicamente ruins em sentirem seus corpos por dentro. Parecia uma boa e clara predição de pesquisa que eles seriam incapazes de fazer o primeiro movimento da focalização. Ao contrário, todos conseguiram criar um espaço e encontrar a boa energia corporal que aflora por consequência. Uma nova versão, mais elaborada do primeiro movimento, abre um vasto espaço que tem mais tipos de significância do que eu poderia discutir aqui. 2. Em uma terapia muito diretiva, os pacientes são com frequência silenciados em seu íntimo. O que surgiria passo a passo não pode emergir porque esses terapeutas não pretendem que o que eles dizem seja inteiramente verificado e corrigido pelo paciente. Ao descreverem sua sessão de terapia, tais pacientes geralmente relatam: o que meu terapeuta diz. Os terapeutas centrados no cliente, possivelmente todos os terapeutas efetivos, querem que o que dizem seja corrigido pelo cliente. Com frequência, o que não está certo em uma resposta deixa que o que está certo apareça, de repente com maior precisão no cliente. Dentro de nós também algo pode surgir distintamente para corrigir o que tentamos dizer a nós mesmos. Por exemplo, alguma coisinha deu errado hoje. Dizemos a nós mesmos: está tudo bem, não importa, logo vou esquecer isso. Pessoas maduras não ficam chateadas por essas bobagens, tudo bem, está tudo bem. Olhe por esse lado e assim por diante. Cada uma dessas respostas é contradita pelo desconforto que responde e corrige vividamente nossas tentativas de esquecer o assunto. Quando um desconforto já está lá, pode-se voltar para ele e dar-lhe atenção. Mas muitas vezes há apenas os sentimentos conhecidos. Deixar que a sensação sentida apareça é a parte mais difícil da focalização. Uma técnica específica é baseada no efeito que acabei de descrever. Há uma ironia em fazer uso desse efeito. Apesar de saber que há um problema, que não está ok, deliberadamente se diz internamente: está tudo bem, tudo está certo, estou bem confortável com tudo isso. Ao colocar a atenção no centro do corpo, geralmente se sente repentina e vividamente o corpo respondendo, dando uma sensação muito mais nítida daquele problema ou situação específico. Como esse efeito é interessante. Uma sensação corporal pode surgir e responder de maneira a corrigir afirmações erradas.
carregadas. O corpo pode entender as palavras e também conhecer a situação. Ele pode discordar das palavras. Na sessão teórica formularemos isso melhor. Um nível médio de relaxamento é necessário para essa resposta corporal. Porque a maior parte das pessoas passa o dia com seus corpos em máxima tensão. Sentem poucas variações nele. Por outro lado, o relaxamento demais impede o corpo de responder. Na hipnose, por exemplo, o corpo realmente fica confortável quando você assim o ordena. Nenhuma sensação sentida surgirá para corrigir essas palavras. 3. Os terapeutas podem parafrasear a maior parte do que o cliente diz. Mas é sabido que mantenham intactas palavras crucialmente carregadas. Podemos parafrasear uma longa história como meramente o que eles fizeram. Mas se o cliente usa a palavra apreensivo, não a mudaríamos para amedrontado ou preocupado, porque o cliente pode perder controle sobre a conotação que aquela palavra naquele momento tem. Tal palavra pode ser uma alça que nos ajude a segurar a mala inteira. Na focalização, quando uma sensação sentida aflora, o indivíduo se concentra em sua qualidade e tenta encontrar a palavra alça para ela. Apenas buscar por uma palavra ajuda o indivíduo a ficar com uma sensação sentida como uma sensação corporal, em vez de mergulhar nos sentimentos e pensamentos conhecidos sobre o problema. Ela é nervosa, entre aspas, ou mais como pesada. É lisa, ou quem sabe cheia, ou como algo que puxa para trás, ou o quê? Alguma imagem se encaixaria nessa qualidade? A função mais importante em se fazer isso é ajudar a ficar com a sensação sentida. Se nada se encaixa, chame-a de essa qualidade. Quatro. Quando uma palavra qualidade parece certa, nós a ressoamos, como numa resposta centrada no cliente. Perguntamos: essa palavra ou imagem realmente serve? A sensação sentida deve responder. O conhecimento que o corpo tem das palavras é surpreendentemente refinado e exigente. Uma certa palavra, qualidade, ressoa. Outras palavras que pareciam equivalentes são rejeitadas pelo corpo. Se a sensação sentida permanece estática, se a palavra não faz nada, ela não ressoa. Tente outra. Quando uma palavra ou imagem se encaixa, um sutil, porém grato efeito físico acontece cada vez que você pensa nela ou revê a imagem. Com esse efeito físico, todo problema se relaxa no corpo. Hoje aconselhamos a fazer isso várias vezes, não apenas uma. Com frequência, como terapeutas, ficamos felizes por termos resistido a fazer uma interpretação que parecia tão certa. Alguns instantes depois, a falta de clareza diretamente sentida pelo cliente se abre e altera completamente o que o problema parecia ser. Comumente, nossa interpretação não estava nem mesmo no tema certo.
Esse fenômeno também acontece internamente. Sabe-se muito sobre si mesmo, afinal de contas, e ainda assim, essa difusa e holística sensação sentida sabe mais. Quando um passo advém dele, todo o mapa a respeito de um problema muda. É claro que a sensação sentida não pode responder se não estiver lá, no exato momento. Lembrar daquela de alguns momentos atrás não é bom o bastante. Agora, a sensação sentida ainda está aqui? Ah, está aí, ela de novo. Se ela não tiver, tente dizer que o problema está totalmente resolvido. Tenho escrito sobre a mudança sentida como uma torrente de alívio físico. Mas mesmo um pouco de ceder muda o todo. Uma ligeira mudança já é boa quando um problema está estagnado por um longo tempo. Normalmente, quando se está tenso e mobilizado, pode-se perdê-la. Monitore bocados de alívio sutil na sensação sentida. Busque pensamentos, imagens ou qualquer outra coisa que traga tal bocado de alívio. 6. Não discutimos com o que surge no cliente. Ou chamamos de irrealista, egoísta ou mau. Recebemos qualquer coisa que o cliente ofereça. Damos tempo a isso. Não perguntamos instantaneamente o que é isso, qual é o próximo passo. Os passos para a mudança só podem vir disso. Então devemos deixar estar por um tempinho. Recentemente começamos a alertar as pessoas para perceberem como o terapeuta diretivo interno pode rebater ou obliterar o que vem com a sensação sentida. Isso pode acontecer tão rápido, pode-se nem notar. Assim que algo surge com essa mudança característica ou cede internamente, desaparece de novo. O que aconteceu? Alguém lá dentro rapidamente diz: isso é irrealista, é bobinho. Não posso permitir isso. Isso seria desistir. Não pode dar certo. O sexto movimento, receber, precisa ser ensinado separadamente. Com prática, aprende-se a colocar velhas vozes de lado, antes que elas se aglomerem na sensação percebida da mudança. Ao contrário, podem-se repetir quaisquer palavras que tenham surgido com a mudança, sentindo-se elas a provocam novamente. Dessa forma, a mudança está lá por um período de tempo. Deixe as velhas vozes ficarem de lado e espere. Esse é apenas um pequeno passo. Não estou tomando nenhuma decisão ainda. Esse pequeno passo surgiu apenas agora. Deixe-me mantê-lo mais um pouco e ver melhor como ele é. Em um minuto, pode haver outra rodada de focalização. Mas agora, deixe-me ver se posso sentir essa mudança de novo e de novo.